Muitos atores, para interpretar alguns personagens, mudam literalmente tanto fisicamente, na aparência, como até o seu jeito de interpretar, procuram identificar as características básicas daquele personagem para ficarem idênticos com aquele personagem. Outros exageram até na dose, né? A gente tem alguns exemplos, como o próprio Christian Bale, que emagreceu demais para viver determinado personagem. Outros engordaram demais, como Robert De Niro, para viver o Touro Indomável também. Então, sempre são sacrifícios feitos para dar veracidade àquele personagem que você está vivendo. E outro ator que enveredou por esse caminho é o The Rock. Nossa, mas será que ele exagerou muito na dose, na mudança de algumas caracterizações? Para Maui, por exemplo, sofreu o suficiente? Não sofreu? Mudou muito? Não mudou? Depois da nossa vinheta, o nosso comentário. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, outra vez, de novo, com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita no nosso quadro Opinião, as mudanças de The Rock para viver o Maui. Pois é, a gente tinha falado no começo, né, essa questão das mudanças que alguns atores fazem para garantir dar veracidade aos seus personagens. Citamos alguns exemplos, como dissemos agora há pouco, e também o próprio The Rock que fez uma mudança muito drástica ao interpretar o seu personagem no filme Coração de Lutador. Nós dividimos esse pequeno vídeo em 3 pequenos tópicos para a gente tentar entender um pouco mais da necessidade que os atores têm, e até no caso especificamente do The Rock, em ter essa mudança. Começando então com o nosso primeiro tópico, que é justamente isso, né? Dwayne Johnson e Maui. A preparação de Dwayne The Rock Johnson para interpretar o semideus Maui no live action de Moana, que está com a estreia prevista para julho deste ano, foi descrita como extremamente exaustiva e envolveu uma transformação física e visual intensa para garantir fidelidade ao personagem animado. A gente sabe muito bem essa necessidade, né? A animação tem suas características, logicamente alguns personagens de animações são difíceis de serem caracterizados, até pela sua forma, pela sua plasticidade e até pela sua elasticidade. No caso do Dwayne Johnson, ele já havia dublado o personagem na animação, nas 2 animações, né, nos 2 filmes animados que o filme tem, ele fez a dublagem do personagem. Então estava praticamente já incorporado dentro do contexto dessa personificação. Faltava só ter corpo suficiente para isso. Quando foi feito a ideia de se transformar Moana em um live action, ora, Dwayne Johnson, não, eu quero fazer, vamos fazer. Só que nesse meio tempo ele estava em transição exatamente para fazer o personagem do Coração de Lutador, e ele já tinha perdido muito peso, né? Tinha perdido peso para ganhar massa muscular, incorporar bem o personagem, e de repente ele agora se viu as horas de mudar novamente o seu corpo para se adaptar ao personagem Maui. E aí a gente entra no nosso segundo tópico, que é ganho de massa e peso extra. Dwayne Johnson revelou que precisou aumentar sua massa muscular para não ficar com o pescoço fino ao usar um traje corporal volumoso, já que Maui é um personagem grande. A caracterização total, incluindo o próprio traje, peruca e próteses, adicionou cerca de 18 a 20 quilos a mais, quilos extras sobre seu corpo. O que chamou a atenção, veja bem, nós não sabemos ainda se o que o trailer mostra já é a questão final sobre o personagem, porque existem algumas montagens que foram feitas para que Dwayne Johnson ficasse idêntico ao personagem através de IA, né? Tanto é que o próprio personagem Maui, ele tem um rosto mais oval não, mas ele tem um rosto mais quadrado, na verdade. Você pode observar que o rosto do Maui é mais quadrado, e o Dwayne Johnson tem um rosto mais comprido, mais oval. O próprio corpo do The Rock, né, do Dwayne Johnson, não é um corpo tão quadrado como o próprio Mario também tem. É um corpo mais volumoso em termos de... É quase como se fosse um triângulo, né? Não é isso? Então a gente percebe que dentro do trailer, a gente não sabe, repito, não sabemos se aquilo é o trailer final realmente da representação do The Rock, se ali ele está bem caracterizado. Outra questão também, né, até por conta do porte físico que o Maui tem, ele teve que usar um traje especial. Se for um traje baseado no que já foi montado,
tudo bem, ele vai ficar bem caracterizado sim, porque o corpo do Maui é bem volumoso. Mas ficou muito esquisito, no trailer principalmente, aquela peruca que ele está usando. Muita gente disse que ele estava parecendo Maria Bethânia, né? Até falamos isso no outro vídeo. Então, o peso dessa vestimenta, com as próteses que ele está utilizando, isso exigiu muito do próprio The Rock, que se sentiu exausto nessa caracterização. E aí a gente entra no nosso próximo tópico, que é traje especial e próteses, para poder caracterizar bem o seu personagem. O ator usou um traje corporal, um bodysuit, para reproduzir o físico robusto de Maui. Esse traje exigia horas diárias de preparação no set. Johnson explicou que utilizou uma peruca específica para replicar o cabelo cacheado e longo de Maui, o que se tornou um ponto de grande atenção visual. A transformação também incluiu a aplicação das tatuagens icônicas do personagem. É isso que nós falamos anteriormente, né? A gente precisa entender que às vezes determinados artifícios para se compor um personagem podem prejudicar o ator. Mas nesse aspecto do Dwayne, talvez não tenha prejudicado, porque o que aconteceu? Ele passou pela transformação, como nós falamos, para viver o personagem do filme Coração de Lutador, né? Perdeu peso para ganhar mais massa muscular. Depois ele está com outro projeto, um filme mais dramático, onde ele vive um senhor de 75 anos, também mais, teve que perder mais massa muscular ainda, teve que perder mais peso ainda, tanto é que em algumas exibições do filme do Coração de Lutador já estava bem magrinho, né? Estava quase que arqueto, quase que magrela demais, muita gente ficou preocupada com a saúde dele, mas era para ele compor um personagem. Nessa transição entre esses personagens, entra justamente toda a preparação para viver o Maui. E aí lá vai ele novamente, caramba, não vou ter tempo suficiente para compor esse personagem à altura e ganhar mais massa muscular. Então se optou para que ele utilizasse um traje, a peruca e também a prótese para colocar no seu rosto. E vamos então para o nosso último tópico para fechar essa nossa análise, que é desafios físicos. O processo foi descrito como exaustivo devido ao calor do traje e à necessidade de atuar com 18 quilos extras de próteses e figurino. O ator também destacou a dificuldade de transpor as emoções de Maui vestindo toda essa caracterização. Claro, além de todo esse peso que o Dwayne Johnson estava carregando, tem também a questão dele usar, através, como eu falei, ele usa algumas próteses, apesar de que, eu repito, no trailer o seu rosto não está com tanta prótese assim não. Será que vai haver essa modificação? Tanto é que o rosto dele está mais magro, ele está com o rosto mais comprido, ao passo que o Maui tem um rosto mais quadrado, né, mais oval, mais ou menos quase como se fosse um quadrado na realidade. Aliás, o Maui todo, o próprio personagem todo é quase um quadrado muito bem feito, se a gente pode dizer dessa forma. Então, essa dificuldade em utilizar alguns elementos para compor o personagem podem ter atrapalhado na hora da interpretação. E essa dificuldade pode ter dificultado um pouco do Dwayne Johnson a interpretar as expressões do Maui. Agora, vamos entender uma coisa. Eu acho que no trailer ele não está tão bem caracterizado, não. Eu não achei ele tão parecido com o personagem da animação, não. E é um detalhe até interessante. Eu não gosto de Moana, tá? Vou logo dizendo a vocês, eu não gosto da animação de Moana. Acho ela muito chata, a personagem muito chata. O próprio Maui também eu acho muito chato. Mas ao ver o trailer eu percebi que tanto o The Rock como o Maui, como a garota que interpreta a Moana, eles têm muito carisma, eles têm muita presença de tela. Isso pode ajudar bastante nessa caracterização. E isso, de um certo modo, pode ajudar na performance do Dwayne Johnson a trazer uma simpatia, pelo menos para mim, tá, gente? Do meu ponto de vista não quer dizer nada, mas eu acho que através desse carisma que o Dwayne tem, que o The Rock tem, ele pode justamente trazer essa veracidade para o personagem. Agora, a caracterização, realmente, eu não percebi isso no trailer. Mas e você? Acha que ele está bem caracterizado como Maui? Dentro do que você assistiu no trailer? Acha que realmente ele está bem dentro do personagem como se exige na caracterização? Será? Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e claro, deixa o teu like, o teu joinha, o teu ok, isso ajuda muito o nosso trabalho. Tô saltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, sou Lugial, filhas e para você! Obrigado, gente!